Olá, pessoal. Vamos começar aqui a fazer a vista de prova, tá? Primeiro, eu queria passar para vocês, né, relembrar a ideia da composição da nota de vocês. Então, nós tivemos uma prova valendo até 7 pontos, nós tivemos a participação, né, da discussão entre grupos, então, era dentro das aulas, né? Nós tínhamos alguma proposição oriunda de um artigo, oriunda de alguma situação que foi colocada, e aí dois grupos faziam a discussão, apresentavam seus pontos de vista, que poderiam ser convergentes ou divergentes, né? Essa apresentação estava valendo até 2 pontos, tá? E mais um ponto, ou até um ponto, que era através da participação de vocês em sala de aula. Então, a gente está passando por um momento, né, que as aulas são remotas, e esse é um critério muito importante, a meu ver, né, de avaliação também, ou seja, a participação, o aluno que contribui trazendo sua visão, trazendo fatos, né, expondo situações, alguma leitura que ele fez, tirando dúvidas, inclusive, isso também é muito importante, porque é uma forma para que eu, como professor, consiga analisar se o conteúdo que está sendo discutido ele está sendo bem absorvido, se não está, se a visão dos alunos, né, tá conseguindo contemplar, né, um racional importante sobre, né, o entendimento adequado daquela disciplina. Então, eu não posso deixar isso de fora, e isso está dentro da programação de aulas, né, que a gente colocou esse modo de fazer a avaliação. Então, só para deixar isso claro, para a gente poder começar, a partir daí, fazer a discussão da prova. Então, vamos lá. Vou começar aqui. Primeira questão, falar sobre as discursivas primeiro, né? Então, nós tivemos uma alusão. Primeiro, é muito importante, né? Nós fizemos uma aula de revisão. Depois, eu também coloquei para vocês, né, no AVA, dentro desse material de revisão, aquilo que a gente chamou de PDFão, né? Então, assim, um resumo, né? O resumo não, um material com tudo, todos os slides que nós tivemos. E eu fiz a famosa dica de prova, né? Foram até vocês que batizaram, que era colocar os IPCs, né? Então, todos os slides que tinham algum assunto que tinha uma grande probabilidade, ou que eu sabia que, de alguma forma, ajudaria vocês, né, na construção das respostas, na interpretação da prova, eu fui colocando lá o IPC, né? E nós falamos na revisão justamente em cima desses IPCs. Um dos IPCs era a ideia lá da Tigre, né, que trouxe aí uma inovação. Então, a questão, né, envolvia a destruição criadora, do Joseph Schumpeter. Na aula a gente até debateu sobre isso, né? Vocês já tinham ouvido falar, já tinham tido alguns conceitos do Schumpeter. E a questão ela se desdobrava em basicamente duas respostas, né? Primeiro era indicar se a inovação, se o tipo de inovação era disruptivo ou incremental. E aí, gente, vamos lá. Disruptivo ou incremental? Disruptivo. Por que disruptivo? Porque é algo que chega e torna o produto que está vigente no mercado obsoleto, né? Então, ele tem esse potencial de mudar. Mudança na aplicação, mudança na forma de instalar, exigia uma nova abordagem técnica, é feito de um material completamente diferente daquele que existia, né? Que eram os tubos de ferro. Enfim, com características, né, muito, 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 muito diferentes, a ideia da durabilidade, a forma de fabricar, enfim. Então, era uma inovação disruptiva. E em relação a fazer a apresentação, né, indicar pelo menos duas estratégias, né, que eram de barreira de entrada. Nós tivemos barreira de entrada e a gente discutiu muito isso dentro da aula, né? Ó, não é porque a inovação pode ser maravilhosa que o mercado vai receber essa inovação de cara, né? Então, a gente tem barreira de entrada de regulamentação, a gente tem barreira de entrada com os concorrentes, né, que vão falar que o produto é ruim, sim, vão colocar uma pulguinha atrás da orelha.
né? E a própria população que não conhece o produto e ela vai, em princípio, desconfiar, né? É algo desconhecido. Eu já tenho alguma coisa aqui que me atende no mercado e vem alguma coisa que desconhecida, uma proposta completamente nova e tal. Então, a ideia aqui era apresentar efetivamente esses exemplos. E o caso da Tigre, né, para quem leu, tinham muitos e muitos exemplos. Tinha a questão do treinamento, que eu bati isso muito nas aulas. Olha, eles fizeram lá uma série de atividades em relação ao treinamento, a colocar pessoas que são influenciadoras da compra, né? Chegar lá na casa de alguém que está fazendo obra, ó, precisa comprar a tubulação Tigre, tem que ser assim, tem que ser assado e tal, porque é mais fácil, é melhor, pá, perere pão duro. E aí você, né, que não é o técnico, que não detém essa informação, você vai lá e compra. Então, os indicadores acabaram sendo fortes. E tivemos várias outras, né? Tivemos a questão lá do cano azul, da distribuição de amostras, né? Uma série de elementos que estavam vinculados a ações diretas para tirar essa mítica que a concorrência começou a dizer que não, ó, o produto não é bom, imagina esse produto dentro do concreto e tal, vai quebrar e tal. Houve demonstrações, né, de tratores passando por cima dos canos para ver a questão da durabilidade, a flexibilidade. Enfim, tinham várias coisas. Aí, o que apareceu em algumas respostas? Muitas pessoas acertaram, mas teve muita gente que colocou o negócio de forma genérica. Ah, eles fizeram muitas ações de marketing. Ah, porque o Hansen era um cara fantástico que trouxe inovação, trouxe novidade e foi disruptivo, mas não apontou a ferida de fato, né? Não apontou a dor. O que foi a ação de fato? Foi essa foram essas, né? Umas das que eu acabei de narrar aqui para vocês. Então a resposta ela precisava perpassar por isso, tá? Lógico, acertou que é disruptiva, né? Enfim, o critério usado é basicamente acertou a primeira questão, um ponto, né? O restante não acertou, ficou só com um. Acertou as duas perguntas da questão, conseguiu ganhar os 2 pontos, trazendo pelo menos, né, os 2 exemplos. Aí teve gente também que não trouxe os 2 exemplos, trouxe só um, né? Enfim, e aí a gente vai fazendo a composição. Foi sempre de meio em meio, né, que eu usei o critério para tirar, tá? Bom, continuando, vamos pegar a segunda discursiva aqui, que era aquilo que a gente também debateu em aula, que foi o artigo da Via Varejo, né, com reposicionamento, né, o trabalho de rebranding, tirando a parte de varejo e virando Via, né? Então, nós tivemos um artigo, eu coloquei o anexo também, o link do artigo, para vocês poderem reler. Foi tema de discussão em sala de aula, né, entre os grupos, enfim. E aí tinha até uma pergunta que era justamente essa, né? Para descrever qual era o objetivo estratégico da Via com o seu reposicionamento para os stakeholders, né? Então, considerar pelo menos 3: o interno, os acionistas e o público de interesse. Então, o público interno a gente está considerando aqui basicamente como colaboradores, né? E tem dentro do próprio texto tem uma parte que fala sobre a valorização dos colaboradores, né? E aí nós tivemos respostas que passavam por isso, né? Eu não precisava ter efetivamente isso explícito na resposta de vocês, mas nós precisávamos trazer esses elementos que eu coloquei aqui, ó, A, B e C, né? Então, a valorização dos colaboradores, né, é uma ideia de uma empresa que está inovando, uma empresa que está fazendo expansão, que está crescendo, tem um planejamento interessante de agregar mais clientes, enfim. Então, fazer com que os colaboradores se sintam valorizados e queiram participar, né? Queiram dar mais o sangue, vamos dizer assim, né? O famoso termo de vestir a camisa. Tá? Então, esse é o primeiro tema. Aí o segundo é sobre os acionistas. Então, os acionistas, né, tiveram muitas respostas falando sobre colocar a transparência, né, em relação ao investimento, mas isso é muito importante, gente. O acionista ele visa o quê? O que efetivamente? Né? É o lucro. Tá? Então, retorno sobre investimento. Eu precisava enxergar dentro da resposta de vocês algo que permeasse isso. Se não tiver nada falando sobre retorno, né, enfim,
a gente tem que descontar um pontinho ali, tá? Porque o grande objetivo para um acionista, né, a empresa ficar melhor e tal, enfim, todas as ações de uma empresa em relação ao ponto de vista do acionista é para que no final das contas ele tenha um retorno maior sobre o investimento, porque ele entra na empresa com o capital, então ele quer remunerar o capital que ele colocou. É basicamente isso. Né? Então, não é empatar, a gente quer ganhar mais. Né? Tá? E aí o terceiro, que é a ideia do público direto. Então, o público direto eu posso falar dos sellers, né? As pessoas que são revendedoras, e aí tem boas informações no texto falando sobre isso. Né? A gente pode falar, né, nos CELs lá, as melhores condições de exposição, então a empresa está investindo muito em tecnologia, inovação, se aproximando de startups, melhores formatos de pagamento, tem lá uma ideia de fintech, enfim. Então, estava bem bem ampla a possibilidade de resposta para esse público de interesse, né, que era o direto. E também, sob o ponto de vista da comunidade em si. Então, né, os stakeholders, a comunidade, a gente falou sobre isso também. Né? Então, ações sociais, ações inclusivas, ações de afirmação, né? Tem uma ideia lá de pessoas negras, tem alguns trabalhos associados a organizações não governamentais, né, a instituição. Então, essas ações estão voltadas ali para um público direto, que isso perpassa, né, para uma valorização, inclusive, da visão do cliente. Tá? Então, é importante que nessa resposta eu conseguisse enxergar algo que passasse por dentro, por essas características aí. Tiveram respostas que nem citar isso citou. Assim, eu vi respostas até muito grandes, mas Via Varejo está investindo em inovação, está investindo nisso, está investindo naquilo. Ok, muito legal. Isso está descrito lá no artigo. Mas eu não precisava da descrição do que a Via Varejo está fazendo. Eu precisava de algo que fosse específico sobre esse público que foi direcionado aí na questão, né? O público interno. Então, o que foi feito disso tudo aqui? O que foi feito especificamente para o público interno? O que foi feito especificamente para os acionistas? O que foi feito especificamente para um público de interesse direto? Tá? É basicamente isso que a gente precisava pontuar. Pontuou isso, beleza, matou a questão, tá? Agora, dando continuidade, vamos falar sobre as questões de múltipla escolha, né? Então, eu trouxe aqui, vou pegar aqui a que fala sobre os 4 P's. Né? Então, vou ler aqui a questão. Desde a década de 60, o conceito de marketing mix, os 4 P's de marketing, né? Produto, preço, praça e promoção, famoso termo cunhado por Jerome McCarthy, passou por algumas mudanças de orientação, se adaptando para o contexto da época. Indique a alternativa que demonstre essas mudanças de orientação mais atual do marketing. Tá? Então, assim, a gente falou, né, sobre uma timeline aí desse contexto, né? E nós falamos sobre uma mudança de orientação. Eu lembro na aula que eu até brinquei assim, eu falei, olha, tem uma mudança de orientação, mas eu sempre vou chamar de 4 P's, né? Vão ser sempre os 4 P's de marketing, né? Mas, na verdade, ele passa a ser o 4-6, né? E aí tinha até uma tabelinha, eu coloquei um IPC lá também, uma tabelinha, né? Por exemplo, de promoção passa para comunicação, de preço passa para custo. Por que preço para custo? Porque o custo é global, o custo pega tudo, né? Desde da aquisição da matéria-prima, o uso de tecnologia para processar, né, aquela matéria-prima, enfim, a mão de obra para fazer com que o produto se torne produto e chegue. Aí tem a logística também para fazer o produto chegar lá na gôndola, né, no PDV. A gente falou muito de PDV para o cliente. Então, qual era a resposta correta? Aí tem aqui produto mais alguma coisa, né? Produto para custo. Não era produto para custo, né? É produto para comunicação, também não. Produto para conveniência, também não. Ó, dentro da tabelinha, né? Isso aí olhou a tabelinha, viu.
Então, para cada um dessas coisas aqui, ó, não era produto para comunicação, era promoção para comunicação, né? Produto para custo, não, era preço para custo, né? A mudança, né, de orientação. Produto para serviço, não, essa não tem, inclusive, nada a ver, tá? E aí, qual é a resposta correta? Produto para cliente, produto para cliente. Ou seja, a orientação agora é o cliente no centro, né? O foco no cliente. A empresa venderá aquilo que o cliente quiser especificamente. Nesse sentido, a empresa deverá estudar desejos e necessidades dos consumidores para ofertar de forma assertiva seus produtos para o mercado. Tá? Então, essa era a orientação e estava dentro da tabela, né? Era só olhar lá a tabela, opa, matei a questão, está respondido, tá bom? Essa foi bem facinho. Aí nós temos mais uma questão aqui, né, de múltipla escolha, que era falando sobre o amadurecimento de mercado, né? Então, sobre o processo de amadurecimento de mercado, podemos destacar uma série de estratégias de marketing quando o produto, né, o serviço está no mercado em crescimento. Então, ó, processo de amadurecimento, mercado em crescimento. Aponte as que melhor se encaixam com essa frase. Outra também que estava lá dentro do IPC, gente. Eu vou até compartilhar aqui para vocês darem essa olhada, né? E matar isso. Então, aqui, ó, IPC, tá vendo? E aí nós temos essa descrição aqui, ó. Então, qual era a resposta? Né? Desenvolver a demanda seletiva e acompanhar a segmentação do mercado. Essa era a resposta correta. Por que que a gente, dentre as estratégias, né, que apareceram, as outras estratégias elas estavam voltadas a outras fases do mercado, né, mercado já maduro, um mercado em declínio, enfim. Então, essa questão aqui ela é interessante, dá para a gente discutir um pouquinho, porque quando eu falo de desenvolvimento de demanda seletiva, isso quer dizer o quê? Eu estou num processo já de amadurecimento, o mercado está em crescimento, começam a chegar alguns concorrentes e eu começo a ter um formato de comportamento do meu público, né? E aí, o que que eu preciso fazer? Eu preciso tentar me posicionar nesse momento, que é o que vai me garantir a vaca leiteira, né? Quando o mercado é maduro, eu preciso identificar, né? Me posicionar na mente do consumidor, de preferência como a primeira marca, né? Mas a ideia da demanda seletiva, isso a gente discutiu, o que que é a demanda seletiva? É fazer com que as pessoas escolham o meu, né? Seletivamente, a seleção vai ser, opa, eu tenho 5 opções aqui no mercado, não, mas a opção que eu quero é esse produto aqui do Bruno, porque ele é melhor e tal, não quero nem ver os outros e tal. Então, o comercial, né, a publicidade e tal, ela é toda nesse formato de destacar a marca daquele produto, né, falando dos diferenciais, por que que ele é melhor, enfim, né, trazendo vários contextos para que eu consiga efetivamente colocar o meu produto como a preferência na opção de escolha lá do consumidor, né? E a ideia de acompanhar a segmentação de mercado, porque o mercado ainda está em crescimento, né? Então, o que que vai acontecer com esse mercado? Ainda tem várias nuances de desenvolvimento dele, né? Eu tenho pessoas ainda que estão adotando, tem nichos, de repente, que vão adotar, eu posso ter destaque, né, do meu produto sendo utilizado por uma determinada classe social, né? Então, eu preciso fazer o acompanhamento muito de perto para ver aonde que meu produto ele está penetrando melhor, para eu saber, opa, de repente está penetrando nessa faixa etária aqui, né? Eu vou fazer um trabalho específico de marketing para aquela faixa etária. Ah, eu estou penetrando bem numa determinada região e tal, então eu vou trabalhar meu ponto de venda, eu vou trabalhar os meus canais para fazer com que o meu produto esteja abundante, né? Esteja disponível lá para aquelas pessoas de uma determinada região. E aí, com isso, eu consigo trabalhar bem essa ideia do mercado em crescimento, quais estratégias de marketing. Essas são duas só, né, daquilo que é possível, mas estava dentro lá do slide. Vamos lá agora para mais uma questão, né, de ciclo de vida do produto. Então,
A análise do ciclo de vida de um produto é muito importante do ponto de vista estratégico, né? Logicamente. Muitas decisões de investimento em marketing são pautadas considerando a fase que o produto se encontra em seu ciclo de vida. Indique a característica estratégica que se encaixa com a fase de crescimento do produto. Então, fase de crescimento do produto. Então, esforços para educar a usar o produto, né? Educação. Então, quando eu estou introduzindo o produto no mercado, né? Até a fase mesmo de desenvolvimento, enfim, eu estou ali me comunicando com os consumidores para que eles aprendam a usar aquele produto, né? Então, eu tenho que educá-los, né? Para que eles consigam entender bem como é, que aí eu consiga ganhar principalmente no boca a boca, né? Que é a melhor propaganda que tem. Então, o boca a boca ele vai quebrar aquele misticismo, né, do mercado, aquela ideia de que, opa, calma aí, não conheço, então não vou usar, né? Vou esperar outras pessoas usarem. Então, essa é uma característica principalmente da fase de introdução, né? A grande característica da fase de introdução é essa. Aí vem a outra opção, esforços para manter a demanda para que sua redução não seja abrupta. Então, isso é introdução? Isso é crescimento? Não, isso a gente já está lá na fase de declínio, né? Então, calma aí, eu sei que a minha demanda está caindo e tal, mas eu vou tentar continuar com essa demanda aqui o maior tempo possível, vou trazer esforços para que nada caia de uma vez, de uma hora para outra, né? Então surgiu alguma novidade, tal, eu falo, não, mas o meu está muito mais barato, compra aqui, ó. O meu você já conhece. Então, os meus esforços é para que, por mais que vá cair, calma aí, me dá uma sobrevida, deixa eu ganhar mais um pouquinho ainda em cima desse produto, deixa eu rodar mais, às vezes eu estou com um estoque muito grande, segura um pouquinho, né? Aí tem uma outra opção aqui, esforços de manutenção da marca. Então, eu quero fazer uma manutenção da marca, ou seja, eu estou falando de que tipo de fase, né? Lá onde a gente tem uma maturidade, né? Então, está maduro, né? A minha fase da vaca leiteira. Aí, o que eu preciso ali? Eu preciso fazer uma manutenção da marca. Eu já tenho uma posição dentro do mercado, né? Eu tenho a minha fatia garantida, enfim, eu vou perder essa fatia se eu deixar de atender bem, se eu tiver uma ruptura. A gente teve agora essa situação com, por exemplo, o WhatsApp, né? Enfim, a gente até fez essa discussão na última aula. Então, calma aí, se eu não tiver nenhuma ruptura, eu preciso só fazer a manutenção realmente da marca para ela não cair no esquecimento, né? E eu continuar sendo aquela opção que seja a primeira, que seja a segunda, mas eu tenho que manter minha posição ali no ranking na mente das pessoas, né? Então, um mercado, um ciclo na fase de maturidade. E na fase do crescimento, o que eu tenho? Eu comecei lá, eu comecei a vender, então as pessoas fizeram a primeira compra. Poxa, legal e tal. Eu entro numa fase de crescimento onde as vendas começam a deslanchar. Eu já convenci os meus clientes a comprarem, né? Eu falei lá, eduquei e tal, falei que meu produto era bom. Eles experimentam. Então, eu entro na fase de crescimento, né? Experimentaram. Aí, qual é o meu esforço? Para garantir a recompra. Então, eu tenho que ter fidelidade, né? Eu tenho que ter um pós-vendas adequado, eu tenho que dar todo um suporte para o meu cliente, né? Além de fazer os esforços, né, de manutenção realmente de que o meu produto é muito bom e que ele atende às expectativas. Mas o meu grande esforço aí é a recompra, né? Fazer a garantia da recompra. Ou seja, não adianta eu vender para um só uma vez, né? Ah, fui lá para a Antártida vender ar-condicionado. Beleza, vendi uma vez só, não vendi mais. Então, acabou, né? Minha empresa está fadada ao fracasso, ok? Então, essa era a resposta, né? Esforços para garantir a recompra do produto. Isso está na fase de crescimento, isso está dentro do slide, né? Da parte de crescimento mesmo, no ciclo de vida, tá bom? Então, mais uma aí que vai para... Vamos para mais uma aqui, que é sobre inovação, né? Processo de inovação. Vamos ler lá, ver a questão, porque essa estava muito, muito fácil. Então, a inovação ela passa por um processo até alcançar o maior número de consumidores possíveis. Esse processo passa por 3 fases antes da difusão. Aponte a alternativa correta. E essa, gente, inclusive, eu lembro, teve alguém que fez uma pergunta, todo produto ele vai atingir todo mundo, ou o produto tem algum produto que vai ser a vida toda?
só para uma determinada classe? Foi uma pergunta mais ou menos dessa, e eu até lembrei do caviar, né? Bom, o caviar é um produto que é para classe A e tal, vai estar sempre lá segmentado só para uma parcela da população que é a classe A. Mas os produtos, né, de tecnologia, enfim, uma televisão ela vai passar por um processo, né, de lançamento em que só uma classe pode comprar por causa do preço e tal, mas a tendência é esse valor ir diminuindo, né, ela ir ganhando os lares e tal, ganhando um maior número de consumidores, até chegar num preço em que ela seja acessível para praticamente todo mundo, né? Aí a gente tem o mercado dos usados, dos seminovos e tal, estão num preço mais baixo, né? Às vezes é numa geração menor, né? Porque aí vai sofrendo as inovações incrementais, né? Então, é como se tivessem gerações, né, de televisão e tal. E aí você tem a possibilidade de comprar, de repente, eu sou mais pobre, eu consigo comprar uma geração, ainda não é do lançamento, né, mas eu tenho a condição de ter essa tecnologia de televisão dentro da minha casa. Então, a ideia realmente é a difusão, né, chegar à difusão. Então, nós trouxemos essa questão aqui para se pontuar. Então, tinha também um slide, esse slide, acho que bem tranquilo aí para vocês, acho que foi uma questão dada, né? Não era para ninguém errar, mas vamos lá, vou até mostrar aqui o slide. Então, esse é o processo de inovação, né? Então, qual era a questão? A questão que permeava esses pontos aqui. A gente estava falando que antes da difusão, tinham 3 passos. Então, quais eram esses 3 passos? A gente bateu muito isso aqui, era até um slide animado, né? Enfim, tinha uma animaçãozinha, eu fui passando um por um. Então, primeiro é a descoberta, né? Aí depois vinha a invenção. Então, a gente foi falando sobre cada uma delas, a descoberta, aquele momento, né, da tempestade de ideias, de se enxergar que existe um problema, que ele demanda uma solução e tal. Então, eu preciso apresentar uma solução. No slide, inclusive, anterior, eu fiz uma pergunta para vocês sobre a criatividade de cada um, né? Falando, ó, todos nós somos criativos, né? Tem gente que exerce mais, que exerce menos, tem a ideia da criação, né? Que pode ser um bloqueador criativo e tal, mas passava por toda essa fase. Essa fase do processo criativo está dentro da descoberta, até a gente chegar na descoberta. Depois vem a invenção, né, que é uma coisa mais voltada ali para prototipagem, ou seja, eu preciso ter um produto mínimo viável, meu protótipo, fazer testes sobre aquele produto, de repente fazer alguns testes de mercado para enxergar, ver como é que o mercado vai receber, se o produto está entregando aquilo que é a finalidade dele, se ele está fazendo coisas a mais, né, se o consumidor está usando de repente para outros fins, enfim, uma série de elementos que precisam ser avaliados. Aí a gente faz a inovação, o que é inovação? Eu até brinquei com vocês da diferença do Santos Dumont, né, para a Embraer, né? Então, o que o Santos Dumont fez? O Santos Dumont ele é um inventor, ele inventou lá o 14 bis, né, que voou, sei lá, 300 metros apenas. Aí, essa é a invenção. Se torna inovação quando eu coloco aquilo num processo fabril que pode ser replicado, ou seja, refeito várias vezes, né? E aí o mercado, o consumidor, pode adquirir aquilo. Então, opa, a Boeing foi lá, né? A Embraer foi lá, inventou, trouxe lá a tecnologia, fez o avião propriamente dito para fazer voos a longas distâncias e tal. Então, a inovação é essa. Ah, todo mundo pode comprar? Não, né? Calma aí, não é bem assim. Mas e aí a difusão? A difusão é quando o mercado todo, né, tem aquilo está difuso, né? O celular, por exemplo, não é mais um negócio específico só para a classe A, só para os mais ricos, né? Todas as classes, até a E mesmo, conseguem ter um celular, tá bom? Então esse era o mote aí da questão. Acho que estava muito fácil para matar. Mais uma, gente. Então, tivemos mais uma sobre processo de amadurecimento de mercado, né? Como é uma parte muito dinâmica, eu acho que é muito importante, né, que todos nós saibamos fazer a interpretação em que fase o mercado está, fazer a vinculação disso com o ciclo de vida do produto, e aí, a partir disso, saber tomar as decisões de marketing, né? Saber quais são as características, porque errando isso, pode ser um caos, né? Pode ser desastroso.
Então, dentro do processo de amadurecimento do mercado, o produto em fase de maturidade, olha lá, maturidade, adota como característica em sua política de preços. Aí vamos lá, vamos averiguar, né? Então, ó, diferenciação técnica. Então, diferenciação técnica não está vinculada à fase de maturidade, tá? Vamos direto para a resposta. Eu vou trazer aqui para vocês, compartilhar aqui a tela com o slide correto. Tá ele aqui. Então, eu tinha também aqui uma tabela, tá vendo? E essa tabela ela tinha o cruzamento, e tá lá, ó, observem aqui, ó, tá, ó, IPC, processo de amadurecimento do mercado. Então, esse IPC é que tinha boa probabilidade de cair na prova. Então, a gente estava falando de mercado, né, numa fase de maturidade, nós estávamos nos referindo a preço. Então, qual é uma ação importante, né? Ó, reduções táticas de preço ao longo da fase, né? Ao longo da fase de maturidade. Aí, gente, era só pensar, né, com muito carinho em relação a isso. Não lembro da tabela nem nada, enfim, mas olha, observem isso, pensem. Então, as reduções táticas numa fase de maturidade quer dizer que eu faço descontos, eu não reduzo o meu preço, né? Não vou botar meu preço lá embaixo tal para comprar. Nessa fase é aquela fase que a gente já tem a fatia de mercado, a gente tem uma participação. Se o meu faturamento por mês é de 1 milhão, então eu tenho, né, pequenas variações, né? Um mês é 990 mil, outro mês é 1 milhão e 50 mil, enfim, mas são ciclos que vão se repetindo, porque já está tudo mapeado, aquela fase de segmentação de mercado, ela já passou, né? Já tem os concorrentes ali estabelecidos, pode acontecer de surgir um ou outro, tal, mas para ele entrar nesse momento, ele precisa vir com novidades, né? Não adianta ele chegar no mercado ali oferecendo o mesmo tipo de produto, tal, que dificilmente ele vai conseguir entrar, ele vai enfrentar barreiras, ele vai ter que fazer alto investimento, né? As empresas que estão lá dentro vão se proteger dele, enfim. Então, é um momento bem difícil, né? Mas aí, do ponto de vista de preço, então eu não preciso ficar fazendo loucuras ali de baixar demais o preço. Lembrando que é o momento que eu tô nutrindo a minha vaca, né? Estou lá com aquela vaca leiteira que é meu porto seguro, enfim, e eu sei se eu tenho uma linha de produtos, né? Eu tenho um produto que está lá dentro do mercado que já está maduro, enfim, eu sei exatamente o que eu espero em termos de faturamento, em termos de atendimento sobre aquele produto. Aí, algumas estratégias que são interessantes, e essa das reduções táticas de preço, por exemplo, eu tenho um grande parceiro, né? Vamos usar lá o Guanabara, que eu gosto tanto de falar, né? Que é o ponto de venda, né? Então, vai acontecer uma ação de marketing lá no Guanabara, de Semana da Beleza, de semana de aniversário, mês de aniversário, alguma coisa assim. Aí eu vou e promovo uma redução de preço, um desconto, para que ele possa repassar isso para o consumidor, e aí eu faço com que ele compre um volume muito maior meu. Então, eu tenho um aumento lá na minha. E isso não faz uma mudança de mercado, né? É pontual. Então, eu vou continuar tendo a mesma participação de mercado, só que naquele mês eu consegui aumentar o meu faturamento, né? Então, isso é importante. Aí os consumidores, de repente, eles vão e compram mais. Eu compro um ou duas unidades só, esse mês está muito mais barato, eu vou comprar 4, eu vou comprar 5, enfim. Então, a gente tem um aumento muito grande, mas eu continuo tendo a mesma participação em termos de número, né, de mercado. Aí tinha essa, né? Tinham várias opções lá, e essa era uma delas, né? Que era para vocês escolherem. Deixa eu ver aqui, porque aqui não dá para eu falar a letra, né? Porque para cada um aparecer uma coisa. Então, reduções táticas de preço ao longo da fase, né? Descontos. Então, ó, propaganda informativa para desenvolver a demanda primária, não, né? Isso está em outro momento, está na fase de crescimento. Diferenciação técnica.
também não passa por uma diferenciação técnica, porque a diferenciação técnica ela entra na parte de crescimento, né, e está relativa ao produto. Então, a minha força de vendas ela precisa ser uma força de vendas técnica, porque eu preciso convencer as pessoas, eu preciso educar, né, eu preciso trazer uma conceituação do meu produto em relação àqueles concorrentes que já começaram a surgir. É diferente da fase de introdução, tá? Então, basicamente isso, tá, gente? Eu acho que se tivessem olhado, interromper aqui sem querer, se vocês tivessem visto a tabela, mataria a questão, tá? Gente, a última questão, então, ela estava vinculada ao comparativo entre o marketing tradicional e o marketing digital. E aí essa era uma questão assim que eu venho batendo, né, há muito tempo, desde a primeira aula que eu falo dessa de passar do real para o virtual. Então, estou sempre trazendo simbologias do que representa nós estarmos dentro do virtual, né? E aí aqui também tinha um slide, né, que eu coloquei lá, o IPC, abordando esse tema. Era uma questão mais recente, né, estava mais latente aí na mente de vocês, e eu acho que isso foi, enfim, foi uma questão até mais fácil, né? Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês conseguirem visualizar o que era, matar essa questão também, né? Então, está aqui, né? Era esse slide, está vendo lá, com IPC também, ó, bonitinho. Então, tinha um comparativo aqui do marketing tradicional com o marketing digital, mas lá no final eu tinha isso e a gente fez várias comparações com alguns elementos que tem no marketing tradicional, né, com o marketing digital. Eu lembro que eu falei sobre o outdoor, né? Você coloca o outdoor lá, mas como é que você faz para mensurar, para dimensionar que aquilo tá sendo bem absorvido? Quando você coloca um comercial da televisão, por mais que você saiba, né, que ele vai ter algum tipo de efetividade, porque atinge muitas e muitas pessoas, né? Mas você tem uma limitação de tempo de exposição. Então, vou colocar lá na televisão, tudo muito, muito caro, enfim, e apareceu lá no intervalo do Jornal Nacional, são 30 segundos e tal, beleza, são 5 inserções, né, uma a cada dia da semana e tal, acabou. Agora, no marketing digital, não. Eu tenho lá meu Facebook, eu tenho o Instagram e tal. Eu coloco um vídeo lá, aquele vídeo fica, coloquei bem as palavras-chave lá por trás e tal, e aquilo vai sendo mostrado. E muitas vezes sendo mostrado, inclusive, no orgânico, ou seja, eu nem impulsionei, e o meu vídeo ele tá aparecendo para diversas pessoas, né, para diversos públicos e tal, por anos e anos, né? Às vezes eu vejo um vídeo, vou olhar lá, ó, apareceu um vídeo para mim. Foi publicado há 2 anos atrás. Pode ser uma marca, pode ser algum produto, pode ser alguma coisa nesse sentido. Mas, então, a resposta estava entre essa questão aqui, ó, limitação de tempo de exposição e exposição versus, né, uma exposição customizada, né, que era o grande mote aí dessa pergunta, né, a pegadinha que estava aí para vocês. Então, eu coloquei aqui crescimento versus declínio, não tem nada a ver uma coisa com a outra, preço versus custo, não tem nada a ver com a outra, uma coisa com a outra, só que estava vinculado ao mix, né, de marketing, né, sobre a orientação, uma nova visão, né, real versus virtual. Essa aqui até foi uma mais para confundir realmente, né, mas do mundo real versus virtual. Na verdade, isso aqui é uma alusão, não está dizendo efetivamente, não estou comparando o que efetivamente um tem e o outro não tem, né? Pesquisa de mercado versus mix de marketing. Isso aqui também está tipo uma salada de frutas, né? Não tem nada a ver. E aí a limitação de tempo de exposição versus um consumo da comunicação ajustável. E a gente falou muito sobre isso, né? Então, eu coloco um conteúdo lá e eu vou testando aquele conteúdo, né? Eu vou verificando, vou analisando, vejo se caiu bem, aí eu refaço segmentação, tiro de um determinado
público, né? Coloquei para um público de idade X, vou colocar para um outro público, né? Ou para uma outra região, e vou observar, ou de repente eu vou mudar a copy, né? A gente falou sobre o copy, eu falei sobre a estrutura de uma agência de marketing digital e tal. Então, vou fazer esse ajuste para ver o que melhor está sendo consumido, como que aquela comunicação, como que aquela informação está sendo melhor degustada pelos consumidores, né? Então, eu vou conseguindo fazer esses ajustes. E na televisão, não. Coloquei lá o comercial, né? No Jornal Nacional, por exemplo, está lá e é aquilo. Paguei lá, vou gastar rios de dinheiro, vou esperar durante um tempo para ver se vai refletir em vendas, né? Enfim, para depois eu ver se eu ajusto, mas aí eu tenho que montar um outro comercial, pagar novamente e tal. E aqui não. Inclusive, eu posso colocar três criativos de uma vez. Eu lembro de eu ter dito isso, né? Opção A, opção B, opção C, mudando basicamente o mesmo objetivo, né? Só que mudando o formato de comunicação, mudando a paleta de cores das peças e tal. Eu observo qual que vai entregar mais, vai engajar mais. Se o formato A está enganjando mais, eu tiro o dinheiro que está vinculado para o B e para o C e redireciono, realoco para o A, né? Que é uma possibilidade que a gente não tem com o marketing tradicional. Então, essa era a resposta, tá? Enfim, basicamente foi isso a prova, tá? Eu queria fazer um comentário aqui. Esse comentário eu tive, foi um caso só, mas eu fiquei muito, 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 muito decepcionado, muito chateado, porque eu tive respostas idênticas, né, para uma determinada questão, e isso me deixou muito, muito triste, porque assim, a gente está aí, eu estava disponível para, inclusive, tirar dúvidas, né, poucas pessoas me chamaram para tirar dúvidas, então é feio isso acontecer, tá? Foi um ato assim que eu não gostei, me deixou bem, 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 bem chateado mesmo na hora que eu estava corrigindo, tá? Mas são ossos do ofício, né? A vida que segue, eu eliminei as duas questões, zerei, né? Enfim, para quem fez, tá? Espero que na próxima avaliação isso não aconteça, tá? Não aconteça, porque não, eu acho que não é necessário, né? Até pelo formato que estão tendo de prova, né? Vocês estão dentro das casas de vocês, a gente fez uma revisão, a gente colocou um material, a gente apontou o que era mais importante de se estudar, né? Sei lá, de 80 slides, você tem lá 8 ou 9, né? Marcados com IPC, então, assim, não é nada sobrenatural, né? E, por outro lado, a gente vê, assim, às vezes na correção, e é aquilo que eu falo da prova, né? Tem pessoas que às vezes não estão um bom dia ou não interpretou bem aquilo que foi perguntado, né? Não conseguiu entender, a resposta não refletiu, ou não conseguiu redigir uma boa resposta naquele momento e acabam perdendo pontos, né? Mas eu enxergo que, pelo menos pela discussão e tal, eu sei que no mercado essas pessoas vão conseguir sair super bem, né? Se forem expostos. Eu consigo acompanhar a evolução, principalmente de pessoas que interagem dentro das aulas, né? Mas, infelizmente, a gente precisa fazer a correção e tem que ter isonomia, tá? Caso, ainda assim, depois disso, persistam dúvidas, né, referentes a essa correção, referente à prova, por favor, me chamem, de preferência no privado, e aí eu analiso caso a caso, tá bom? As notas já estão, né, lançadas lá no AVA e no TOTOS. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço para todos.